aqui reunidos com todos os nossos irmãos. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Muito obrigada porque o Eduardo veio trazer a mensagem de esperança. Muito obrigada pela sua vida, Senhor. Mas nesse momento, nós estamos aqui com os nossos queridos e amados, seus servos, Dr. Ângelo e a Osana. Nós queremos entregar essa cópia, Senhor, nas tuas mãos. Abençoa esse casamento, abençoa essa união, Senhor. Mas nesse momento a Osana quer falar. E por favor, Senhor, a voz será de Osana, mas nós acreditamos pela fé que é o Senhor querendo falar aos nossos corações. Abençoa esse momento tão solene, que vamos abrir a tua palavra mais uma vez. Nós te pedimos a tua presença mesmo a nós, no nome de Jesus. E no nome da pessoa do Deus Espírito Santo, que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, Senhor. Amém, amém e amém. Bem, a palavra de Deus. Vocês sabem que o livro de Filipenses, Paulo escreveu o livro. Eu não conheço a prisão mamertina, né, que tem em Roma, mas diz que é um lugar horroroso, fétido, horroroso. E lá nesse lugar, tremendamente escuro, fedido, podre, esse homem só escreveu falando de felicidade. Como é que se pode estar feliz num lugar desse? Me fala. Não dá para entender. É algo que não cabe na nossa mente, né? E ele fala, se não me falha a memória, eu acho que é Filipenses 4:13, que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, a gente usar a nossa mente pensando em algo positivo, porque a nossa boca vai proferir palavras que transmitam aquilo que a gente está pensando, né? Aí você vai falar assim, ah, Rosana, você não conhece a minha história, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu já passei, você não sabe como eu vivo. Aí eu me volto para Paulo. Como é que esse homem podia falar de felicidade num lugar podre e fedorento, escuro, difícil de entender? E aí eu fiquei me lembrando como Jesus trata com a nossa mente. Como é que Deus lida com a nossa mente? Ele sabe que a nossa mente, ela não é uma mente saudável. Depois de 6.000 anos de pecado nesse mundo, a nossa mente está deteriorada. E junta com o estilo de vida ruim, não sobra muita coisa. Infelizmente, só tem coisa ruim. Então, eu fiquei pensando como Deus lida com a nossa mente, como ele transforma uma mente doente numa mente saudável. Como ele transforma um comportamento doentio num comportamento que vai edificar o nome dele e ainda ajudar a pessoa. Filipenses 4:8, obrigada. E vai ajudar e edificar pessoas, né? Gente, e aí eu estava lendo, pensando também na vida dos dois homens que nós estudamos da escola sabatina, Josué e Caleb. O que é que fazia com que esses homens se mantivessem firmes diante da pressão popular negativa? Você já pensou nisso? O que é que faz alguém manter firmeza de foco, firmeza de intencionalidade diante de gente que só diz que vai dar tudo errado? E você ainda tem uma história de vida que corrobora para você dizer vai dar errado, vai dar errado. E eu fiquei pensando muito na minha história.
mandei um áudio para cunhada de um paciente que eu estava atendendo no Rio. Ela falou: Zana, a última pessoa na vida que eu pensava que ia casar era você. Eu achei que você nunca mais ia casar. Mas eu sabia o que eu tinha pedido a Deus. Deus não fez ninguém para estar só. Ele fez as pessoas para elas viverem em comunidade. Mas se você quer ver um lugar onde as pessoas estão só, vai andar no centro de São Paulo. Uma pessoa maluca, um povo triste. No livro Mente, Caráter e Personalidade, é o capítulo 21. Mas eu vou tentar fazer um apanhado disso tudo. São pessoas que vivem no meio de um monte de gente, sozinhas. Então, às vezes, dizem que solidão é um estado mental. Será? Se fosse assim, Deus não teria feito uma companheira para Adão. Ele sozinho daria conta do recado, né? Então, como Jesus lida, como deve ser o foco da nossa vida para a gente se manter firme, assim como Josué e Caleb se mantiveram, para você enxergar que mesmo os sofrimentos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e você não ficar parado naquele ponto, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Pelo contrário, você olhar aquilo como com um propósito, uma finalidade de tanto te edificar como edificar outras pessoas. O que que faz a gente se achegar tanto a Jesus? Aí eu me lembrei de uma passagem que eu também não sei onde está escrito, que Deus nos laça com cordas de amor. Escuta, amor tem corda? Eu queria saber onde é que se compra essa corda. Deus nos laça com cordas de amor. E a gente percebe que o que faz a gente se aproximar de Deus é a compaixão dele para com a gente, né? E essa compaixão, o ensino de Cristo, assim como a sua compaixão, abrangia o mundo. Tudo que Jesus falou, está tudo escrito. João disse que nem todos os livros do mundo dava para escrever tudo que ele fez. Por quê? Em tudo tem uma lição. Hoje você vê, por mais eruditas que sejam as pessoas, mas todas os seus ensinamentos, as suas palavras, elas são reconhecidas como um guia aos seus cooperadores até o fim do tempo. E o que é que faz alguém entender o seu sofrimento? O que é que faz? Diz, Jesus ensinava-os de maneira que os fazia sentir quão perfeita era a sua identificação com os interesses e as felicidades deles. Como é bom a gente se identificar. A gente fica tão feliz de se identificar com a felicidade da família Emanuel. Eu sei que muitos de vocês têm gente que está passando por problema sério dentro de casa. E eu não imagino, eu sei, né? Mas mesmo assim, usou o seu precioso tempo para compartilhar sua felicidade com outros. Isso edifica a pessoa. Jesus disse que a gente devia sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. O mundo não faz isso. Eles sorriem com quem chora e chora com quem sorri. Não é esse o caso da família Emanuel. Suas instruções eram tão diretas, tão adequadas, suas ilustrações, suas palavras
tão cheias de simpatia e animação que os ouvintes ficavam encantados. Eu tenho li cadernos e cadernos cheios de sermões que o pastor João ditou para mim. Ditou. Ele me ensinou a fazer sermão. Eu não sabia fazer. Hoje, eu lembro agora, eu lembro agora dos ensinamentos dele. O que fazia o pastor João tão especial na vida humana? Era o relacionamento que ele tinha com Jesus. E ele compreendia as operações ocultas do espírito humano. Quando você quer que Deus se aproxime de você, não fala de coisa ruim, não. Não conta desgraça. Desgraça já passou, já acabou. A gente não tem mais o que perder, gente. Agora é só ganho, porque Jesus já pagou a conta, sabe? Ó, aquele que pagou infinito preço para remir o homem, ele lê com infalível exatidão todas as operações ocultas do espírito humano e sabe justamente como lidar com cada alma. Para cada uma das nossas necessidades, Deus tem 1000 saídas. Eu não consigo ver uma. E ao lidar com os homens, manifesta os mesmos princípios que são manifestados no mundo natural. Você já passou por um grande problema e depois se olhou e falou assim: Nossa, eu não imaginei que fosse ser tão fácil. Já aconteceu isso na sua vida? Já? Ó, e Deus age pela operação calma e regular de leis. Deus age pela operação calma e regular das leis que designou. Assim é com as coisas espirituais. Satanás constantemente procura produzir efeitos por meio de arremetidas rudes e violentas, mas Jesus achou acesso às mentes pelo caminho de suas associações mais familiares. Perturbou o menos possível o costumeiro modo de pensar, com ações abruptas ou regras estabelecidas. Honrou ao homem com sua confiança, colocando assim na sua dignidade. Gente, sabe por que é, a gente se achega a Deus? Porque você vê alguém que te valorizou tanto, alguém que, sem você conhecer, deu a vida por sua causa. E ele não está contente. E juntamente com isso, ele dá todas as coisas. Introduziu velhas verdades em nova e preciosa luz, deu uma nova roupagem. Assim, quando apenas tinha 12 anos de idade, surpreendeu os doutores da lei com suas perguntas no templo. Deixa eu parar aqui. Eu vou abrir um espaçozinho pequeno, que eu estou vendo que eu tenho pouco tempo, para contar um pouquinho da minha experiência. Ele está aqui do meu lado, vocês estão vendo. Mas é algo que a Bíblia diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus tem formas inusitadas de nos curar, curar a nossa mente dos traumas. Quando a gente se coloca nas mãos dele, a palavra de Deus diz: é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Sabe o que é isso? Esses dias para mim foram momentos difíceis. Eu passei pelo médico, todo mundo apreensivo que o câncer tinha voltado e me encaminha de novo para um oncologista e corre daqui, vai exame dali, vai mais exame de lá.
E eu queria viajar para o Rio e meu filho me passa o ultimato, não venha para cá, não tem condições de viajar. Então foi assim muita turbulência. Mas no meio de tanta turbulência que eu estava vivenciando, eu via o agir de Deus em tudo. Como Deus conduziu minha vida, como Ele conduziu minha história. Eu vou contar uma história para vocês. Eu já contei, mas repetir não vale, não vai fazer mal. Em 2023, eu estava em São Paulo. E eu fui naquelas malucas, daquelas consultas, vai na cerealista, enfim. E eu fui para casa de uma amiga. Um dia muito turbulento, uma noite inteira de viagem, um dia na cerealista, ainda leva as compras para o hospital, acaba a carga do celular, enfim, foi um dia traumático. E a menina ligando para mim e ela não conseguia falar comigo e ligou para minha nora não sabia de mim. Olha, foi um transtorno. E eu estava cansada, realmente, bem esgotada, mas confiando que Deus estava cuidando de mim, como sempre o fez. Aí eu fui, peguei o metrô e fui para casa para encontrar com a menina no metrô Butantã, em São Paulo. O metrô é enorme, recebe 800.000 pessoas por dia, enorme. E lá eu vou com. Já tinha ido para a rodoviária, deixei minhas compras lá, porque no dia seguinte eu tinha uma ressonância de 4 horas e meia. Eu não vou levar carrinho de novo, não. Deixa lá, amanhã eu vou viajar, né? Pego lá e já vou embora. E no que eu tô no metrô, eu pisei em falso. Ainda vi a escada rolante parada, eu pisei em falso. Ainda pensei, poxa vida, ainda vou ter que subir esse lance de escada de 5 metros de altura. Mas não tem problema, André. Resultado, no que eu pisei em falso e a escada disparou. E eu ouvi uma voz que falou no meu ouvido, solta o corpo. E eu me senti na minha cama, eu tchum para trás. Falei, se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Minha nuca vai bater na quina da escada rolante, é aqui que eu vou morrer. Mas Deus tinha outros planos para mim. E eu pedi perdão a Deus. Falei, Senhor, se eu tiver que descansar aqui, cuida de mim, porque eu não posso fazer nada. Coloquei a mão no quadril, lembrando, quadril é problema. Na minha idade, quadril é problema. Acabei ralando meu tornozelo. Na metade da escada, eu percebo que tinha alguém me segurando. Olhei um senhor me segurando, um senhor. E atrás dele um rapaz vestido de preto. Eu olhei e falei, engraçado. Só tinha nós três na escada, não tinha mais ninguém. E era horário de pico, 7h30 da noite. Quando chegou lá em cima, eu olhei. A mesma voz que falou comigo lá embaixo. E eu olhei, não tinha mais ninguém na escada. Falou para mim, esse homem é seu marido. Marido, que loucura. Eu não tenho marido, eu sou sozinha. Mas aquela voz foi tão familiar que eu tive que escanear o homem com os olhos. Resumindo a história. Isso foi em junho de 23. Nunca vi esse homem. E o rapazinho muito menos. E eu sou boa fisionomia. Quando foi? O tempo passou. Eu fui viajar, fui fazer cruzeiro. Eu tinha que descobrir quem era o homem que era meu marido. Eu nunca vi esse homem. Felicidade que aquela notícia me trouxe foi tão boa. Só de saber que eu não ia ficar sozinha. A mente conturbada, perda de filho, doença, separação. É muito problema, sabe? Bom, mas Deus conhece todas as coisas. Quando foi em agosto de 24, eu conversava com o doutor Lovísio, porque ele cuidou do meu pai em 1990. Ele foi pediatra dos meus 3 filhos. Ele cuidou
da minha irmã, que morreu em 2008. Ele cuidou de mim em 2013. Ele cuidou do meu filho em 2018. Tudo que ele passou para mim de informação com relação ao meu pai, a minha irmã, o meu filho e a mim, tudo conforme ele prescreveu, eu usei. Mas o meu pai, a minha irmã e o meu filho queriam fazer do jeito deles. Eu não. Eu quis fazer do jeito que ele mandou. Porque eu percebi que a orientação que Deus tinha passado para ele trazia alívio. E eu falei, deve ser esse o jeito certo. Porque eu lembrei lá do Hospital Adventista, quando ele me aparecia com 3 crianças na hora de eu sair para entrar na sauna com uma criança de 1 mês, que a mãe não tinha. E ele falava para mim, Rosana, você entra. Eu, tá bom, tá bom. Sim, senhor, eu entro. E o serviço andava. Esse senhor virou meu amigo. Vem e me conta que a esposa estava nas últimas, sangrando. Eu falei, como é que é? Eu estava na mesma situação. Aí muda a alimentação, muda o estilo de vida, tira o glúten, vai, corta aqui, corta o açúcar, corta isso, corta aquilo. Ele começou a ligar para mim. Aí eu contei, comecei a conversar, orar junto, como eu sempre fiz, desde o Hospital Adventista. Aí um belo dia, eu estou em São Paulo, nós fomos almoçar, e ele falou para mim assim, Rosana, quem é esse homem? Por um acaso sou eu? Ele é você mesmo, é você mesmo. Mas eu tenho um propósito, conhecimento que Deus me deu, não guardar para mim. O que eu puder ajudar pessoas, aliviar o sofrimento de pessoas nesses últimos dias da história desse mundo, eu quero fazer isso. Eu acho que Deus não me preservou à toa. E o que aconteceu? Porque eu já estou acabando a live. Então, o que aconteceu? Deus, quando eu falei, a reação me espantou. Ele falou: é isso mesmo que eu penso, Rosana, usar o conhecimento para trazer alívio às pessoas, para trazer vida, aliviar o sofrimento, como Jesus fazia. Se é isso mesmo que você pensa, eu não penso em casar, mas já que você quer, eu caso. Aí eu quase caí das pernas. Falei, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo? Gente, para mim, casamento é um propósito. E o propósito é salvar. Vocês conheceram minhas 2 irmãs, Alzira, vocês não viram o rosto. E eu, Rosângela, minha irmã, já foi adventista. Tá muito Um ruim a ano e internet, 2 meses, faz não tô mais de vendo 40 nada. anos que é uma líder na Igreja Católica. Tá falhando a tua internet, Eu tenho uma Rosana. missão. Eu tenho uma missão dentro de casa. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, Agora sim, sim. estamos Agora te sim. ouvindo. Tá, Tá me tá, ouvindo, Cleide? sim. A voz, sim, mas a sua imagem está parada, Congelada, Ela- congelada. congelada. Então, eu vejo que em tudo tem um propósito. A Bíblia diz:
Se eu não me engano, é 2 Coríntios 2:10. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se Amém. para a glória de Deus, para mim hoje, casar, tá bom, eu vou casar. Eu fiquei assim, sabe? Eu falei, se Deus falou, invoca o dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás, você tem que contar. Você não pode ficar quieto, porque o tempo está urgindo, está gritando. Mas você vê Deus agindo de forma sobrenatural. E eu falei para ele: se é para somar, eu vou. Eu comecei a fazer um serviço de fisioterapia aqui, uma família católica. O senhor estava todo encarangadinho em cima da cama, em posição fetal. Ele está caminhando. A família não aceitava oração. Hoje eles pedem para a gente orar. Tudo tem um propósito. Eu estou feliz de ver a felicidade do outro. É companhia para mim, é. A família dele me abraçou, como se eu fosse uma de casa. Eu ganhei as alianças de presente da filha. A família inteira abraçou a gente. A mãe dele veio abençoar a gente. Quando você se propõe a fazer um trabalho para Deus, Deus cura a tua mente. Ele te dá uma nova oportunidade de ser feliz. Por quê? Porque a sua preocupação é fazer a felicidade de um filho de Deus. E é isso que Deus quer para você. É isso que Deus tem feito na minha vida. Ele saiu daqui porque ele fala para mim que foi sonho que eu tive. Não foi sonho, não. Deus sabe o que está fazendo. E eu sei que essa família existe para um propósito. Uma família que ora, que jejua, que trabalha incansavelmente para ver paz e felicidade na vida de outros. Deus tem prazer nisso. Eu estava conversando com uma pessoa que mora aqui na Redondeza. A pessoa, sem eu perguntar nada, abriu o coração para mim e me pediu que orasse. E eu vi como Deus está agindo. Eu não vim para cá à toa, para um propósito. E você? Você já encontrou um propósito na sua vida? Deus quer que nós vivamos para glorificar o nome dele. E ele diz: vocês são maus, mas sabem dar boas coisas aos filhos de vocês? Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Entende? É isso que Deus tem reservado para nós. E depois desse mundo triste, mas onde a gente leva a vida, o que eu orei com rapazes do Uber em São Paulo, um rapaz falou assim para mim: a senhora veio a calhar. Eu tenho pensado muito nisso. Eu parei para orar, ele abriu a porta, eu parei para orar com o rapaz na calçada, lá em São Paulo. Deus está trabalhando, gente. Ele não está dormindo, não. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu louvo a Deus pela família, Emanuel. Louvo mesmo. Família amada, querida, família abençoada, família que levanta, que Deus seja louvado. E se você está nessa escola,
aprendendo com Jesus, mas quer permanecer. Você é os dois, Josué e Caleb, não é os 10 que voltaram reclamando, só falando barbaridade e um monte de mentira. Vamos nos colocar de joelho, vamos falar com Deus agora, vamos. E pedir a Ele que Ele nos abençoe, que nós permaneçamos, que é tudo o que nós precisamos, é permanecer aos pés de Jesus. Vamos lá? Querido Deus e Pai que está no céu, que bênção, Senhor, nessa tarde de sábado. Estarmos aqui com a família Emanuel, compartilhando essa alegria, essa esperança que nos motiva, que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja diante de tantos infortúnios, tanto sofrimento emocional, Senhor. Mas como o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque o Senhor tem prazer em ver teus filhos bem. O Senhor tem prazer em ver teus filhos restaurados. Porque eles são joias nesse mundo para levar alívio, cura ao sofrimento alheio. Pai, continue abençoando a cada um de nós da família Emanuel, a Cleide na condução dessa família. Que o Espírito Santo continue dando força, coragem, ânimo para cada um de nós. E nós nos lembremos do que tua serva escreveu. Não devemos temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como o Senhor conduziu nossa vida até aqui. Obrigado pela oportunidade de ter falado hoje no lugar do Tolovísio. Mas que os ensinamentos, Senhor, possam fortalecer a fé de quem ouviu. Que não tire jamais a esperança, a motivação, a alegria de ver que, mesmo diante do sofrimento, tudo contribuiu para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, que possamos encontrar alegria nas pequenas coisas, porque quando nós colocamos no nosso coração o amor intenso e imenso que o Senhor tem por nós, o Senhor cura nossa mente num mundo tão doente, Senhor, tão doente, mental, emocional, então está pior que tudo. Mas o Senhor nos cura para nós sermos um bálsamo na vida daqueles com quem entrarmos em contato. Abençoe essa família preciosa. Abençoe a família de cada um de nós aqui representados. Nós, Senhor, aqui em casa, doutor Lovis e eu, temos desejo sincero de somar com essa família, de trazer, Senhor, o bálsamo. O Senhor nos presenteou com conhecimento e nós queremos compartilhar para que aquilo que Jesus fazia, ele ensinava, ele pregava, mas ele curava também. Nós queremos também seguir as pegadas do Mestre e assim apressarmos o dia da tua volta, porque nós estamos cansados disso aqui, Senhor. Basta, basta de sofrimento, basta de choro, lágrima, tristeza e dor. Nós queremos adentrar os portais da eternidade e ouvirmos do Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor e dizer: Senhor, eis-nos aqui com aqueles que o Senhor colocou no nosso caminho, nossa família, nossos amigos, nossos parentes. Quem o Senhor colocou? Salva-nos para o teu reino. Renova a nossa mente, transforma o nosso caráter. Nós agradecemos e pedimos não porque mereçamos, mas em nome de Jesus que vive e reina hoje para todos sempre. Amém.